Museu de Arte e Ofício de BH, Minas Gerais, celebrando a alma do Brasil. Explore o coração do ofício artesanal brasileiro, onde a tradução se entrelaça com a inovação. Descubra as histórias de trabalho que moldam a cultura e a história do nosso país, abrangendo um período fascinante que vai mais ou menos do século XVIII ao século XX. A evolução do trabalho, do esforço braçal, manual e com a ajuda dos animais de grande porte antes do início da era industrial. É um reflexo da nossa jornada. Embora o Brasil ainda esteja construindo sua identidade plenamente industrial e tecnológica, o ofício artesanal permanece como uma rica herança que define nossa identidade. Cada peça conta uma história, um legado de habilidade e paixão. Assim como o Brasil é um gigante na exportação agrícola, alimentando o mundo com seus sabores, saberes e trabalhos. Venham se encantar com a arte que pulsa em nossas tradições. Visite o Museu de Arte e Ofício de BH e conheça a sua essência maior do Brasil. Algumas fotinhas para incentivar a visita, mas já deixo claro que não é nem o começo. Mas assim, é o que restou, né? E a gente colocou aqui porque é algo muito simbólico, assim, né, do nosso país. Basicamente, o carroção de boi era utilizado para transporte de grande quantidade de mercadoria. Quando a gente fala no carro de boi, né, que é o mais comum, o carro de boi, ele, além de transporte de produtos, né, de mercadoria, mas servia para transporte de pessoas também, né? Pessoas se locomoviam a partir do carro de boi. O carroção, ele é mais uma ideia assim de longas distâncias e muito peso. Então você não dificilmente utilizaria ele para transportar pessoas, né, para transporte de pessoas. Dá para ter uma noção, né, da quantidade de peso que ele carregava pela estrutura da roda, né? A gente tem aqui, além de uma roda enorme, né, de madeira maciça, você tem toda um reforço aqui, né, a partir desses parafusos, né, e aqui mais externamente, né, esse aro de ferro para poder reforçar ainda mais, né. Além das longas distâncias e do muito peso, a gente está falando de uma época em que, assim, as nossas estradas eram mais estradas de terra, então, né, muito buraco, muito morro, enfim. Então, algo bem propriamente da atividade laboral desses trabalhadores. Uma das coisas que a gente fala aqui, seria assim, uma diferença do que é o ofício do trabalho como a gente entende hoje, né? Hoje, principalmente depois do processo de industrialização, né, os trabalhos eles são muito mais especializados, né? Cada vez mais o trabalhador ele perde a noção completa assim, da produção, né, do processo para produzir alguma coisa, e ele começa cada vez mais ficando numa etapa específica, né? Aquela coisa tem aquele filme do Chaplin, né, famoso, que é o Tempos Modernos, né, que ele está lá, basicamente, o trabalho dele é estar apertando parafuso o dia inteiro. É o trabalho dele. Os ofícios, a gente fala que é um trabalho que, por exemplo, lá mais na frente a gente fala do mestre do açúcar, justamente porque esses trabalhadores eles participavam de todo o processo, então eles eram mestres, né? Eles conheciam tudo, desde o início até o fim da atividade deles. Aqui a gente faz a divisão do curtidor, do celeiro, do sapateiro e do chapeleiro, né? Para ficar algo mais didático também para diferenciar as peças, né? Mas assim, na prática essa diferenciação não existe, porque o trabalho do curtidor, do celeiro, do chapeleiro e tal, era feito pelo mesmo trabalhador, né? Então ele é responsável por todo o processo produtivo assim. E aí falando mais atentamente, o curtidor, qual seria a ideia? Ele vai receber essa pele, né, crua, né, digamos assim, né, estica aqui nessa tábua e começa a fazer essa primeira limpeza, né, com uma faca. Então ele vai tirar ali resto de sangue, né, de carne do animal, faz essa primeira limpeza e depois passa para o processo do curtimento, né, que é feita nesses grandes tonéis aqui. E aí, né, assim, as peles vão ficar aí durante meses. É um processo químico, né, esse curtimento.
para terminar de fazer essa limpeza mesmo, né? E também para tornar esse couro, essa pele mais maleável. Porque a pele crua, né? Ela é dura, né? Ela endurece, então não dá para mexer nela, né? Depois do curtimento, o couro já vai sair mais ou menos dessa maneira aqui, né? Que a gente colocou esses exemplares aqui. E aí, Bebel?